né? Bom, a gente pode gastar um tempo enorme e ir analisando situação por situação, até chegar em lugares dramáticos que, por erros incríveis dos seus governos centrais, estão hoje criando situações trágicas. O caso do Chile, o caso do Brasil e o caso dos Estados Unidos. Se a gente for olhar os dados do Chile, do Brasil e dos Estados Unidos, entre casos por 1.000, casos por 100.000, casos por 1 milhão, mortes por 1.000, mortes por 100.000, mortes por 1 milhão, mortes pelo número de casos diagnosticados ou fortemente suspeitos, nós vamos ver que esses 3 países estão em situações que eu diria trágicas, que tiveram uma atitude muito semelhante a Milão no começo. Não, o comércio não pode parar, isso aí é uma gripezinha, a gente não tem mesmo nada que fazer, porque essa história tem uma lógica natural, e como lógica natural ela vai acontecer mesmo, até atingir 70% das pessoas, e depois, naturalmente, a gente resiste. Quem não conseguiu resistir e morreu, a vida é assim mesmo. Ora, essa fala por parte de alguns governos nacionais, e eu estou elegendo esses 3 estados nacionais para contrapor um pouco aquele primeiro desenho que eu coloquei, de quem indicou caminhos diferenciados, já mostra hoje o equívoco disso. Primeiro, esse equívoco, ele tem um parâmetro que nós precisamos refletir, eu vou falar mais sobre isso. O nosso conceito biomédico de que existe uma história natural da doença está errado. Este olhar da história natural da doença é um olhar errado. E ele é adotado maciçamente por várias correntes científicas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala em história natural da doença. Mesmo que a evidência que a Covid vem trazendo é de que a Covid tem uma história social. Por isso que eu posso falar desses modos tão diferenciados da expressão da pandemia nos vários locais. Ou seja, não há uma história natural da doença, há uma história social da doença. A história de uma doença no âmbito das populações e nas suas expressões individuais depende do contexto de construção das vidas. Depende do contexto de construção de políticas de enfrentamento, depende do contexto das suas redes de cuidado, enfim, depende do contexto aonde elas estão ocorrendo e da maneira pela qual a sociedade reage em relação à sua existência. Então, isso em relação a algumas enfermidades já é muito sabido. Por exemplo, não há ninguém que duvide que ao falar da tuberculose, estamos falando de uma doença social. Ninguém duvida disso mais. Nenhum fisiologista, por mais fanático que seja em torno de uma biomedicina estreita, ele tem condições de contra-argumentar a ideia de que a tuberculose é uma doença social. Assim, a Covid também tem se apresentado. Então, a primeira ideia que a gente tem que colocar em análise, em interrogação, em dúvida, é a ideia de que existe uma história natural da presença do SARS-CoV-2 no meio da população mundial e que ele vai evoluir do jeito que a natureza dele define no encontro com os humanos. Bom, nem os humanos são tão fora da natureza assim, e nem o SARS-CoV-2 é natureza pura. Na realidade, este processo é definido exatamente pela forma como a gente vem construindo nossas relações de convivência e de vivências, nas formas societárias que a gente tem inventado. E aquelas sociedades que inventaram modos muito desiguais de vivência e convivência, elas também se mostram muito vulneráveis. Por isso, você tem
isso já estatisticamente já está dado, né? Você olha a estatística das mortes dos Estados Unidos por grupos sociais. Estou nem falando por grupos econômicos. Estou dizendo por distintos grupos sociais em relação a negros e brancos, por exemplo. Ou você vem ao Brasil e analisa essas mortes também por grupos sociais. Aí você pode analisar também entre essa diferenciação, negros e brancos, indígenas, mas aqui você pode analisar diferenciadamente pelo recorte de uma desigualdade socioeconômica brutal, que é mais abrangente. O que a gente tem visto? Que a distribuição da Covid não é igual entre os grupos e de que a mortalidade entre os grupos não é igual. A letalidade é algo muito difícil da gente calcular, na medida que a letalidade faz referência à quantidade de casos reais que a gente tem da Covid. Nenhum país sabe a quantidade de casos reais. Mesmo a Coreia do Sul, que foi um país que logo do começo, já espelhado na experiência chinesa, maciçamente fez testes em screening na população, identificando inclusive os assintomáticos, identificando por faixa etária, mostrando que os jovens eram predominantemente assintomáticos e grandes difusores de contágio comunitário. Mesmo a Coreia do Sul, ela não consegue em 100%, né, ela consegue melhorar muito o seu dado de letalidade, mas ela não consegue garantir que a letalidade é aquela que está se apresentando, porque ela não consegue ter toda a segurança de ter diagnosticado todos os casos. E a letalidade faz referência a isso. Mas isso a gente já sabe que tem um diferencial. Mesmo a letalidade, ela não tem obedecido a uma natural definição do seu coeficiente. Por quê? Porque a gente tem visto que as formas de constituição dos distintos grupos sociais alteram, sim, a letalidade. Então, você tem uma letalidade diferenciada entre certos grupos, não é? Isso a gente já sabe. Talvez a gente não domine tudo, mas a gente já sabe. Tem certos grupos em que a letalidade se apresenta de uma maneira diferenciada em relação a outros grupos. E isso vai depender da composição societária desses grupos. Vai depender do que eu chamaria da rede de proteção social a esses grupos, não é? Então, os países que têm redes de proteção social muito fragilizadas, elas estão tendo mais dificuldades. Não bastasse os seus governos nacionais tomarem atitudes, às vezes, muito paradoxais. É o caso do Chile, é o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos. O Chile e os Estados Unidos são países que, evidentemente, há décadas, os Estados Unidos desde sempre, não constituem um sistema nacional de saúde efetivo. Eles não têm um sistema nacional de saúde. O sistema de saúde é muito mercadológico, é muito diferenciado. Não é o caso da história brasileira. O Brasil tem um sistema único de saúde, mas o sistema único de saúde ele vem sofrendo um impacto destrutivo muito forte. Todo mundo sabe disso, não é? Nesses últimos anos, em especial de 2016 para cá, a gente vem assistindo normativas que vão desmontando a capacidade de rede protetiva que o Sistema Único de Saúde tinha, não é? E nós estamos agora vendo os efeitos disso. Eu vou tomar o exemplo do Rio de Janeiro, em que em fevereiro a gente já tinha casos acontecendo no Brasil, e o prefeito Crivella, da cidade do Rio de Janeiro, estava demitindo milhares de trabalhadores da rede básica. Já estamos assistindo as consequências, né? O São Paulo, que já destruiu o Sistema Único de Saúde e seletivamente em vários lugares. Estamos vendo consequências. Ou mesmo o Ministério da Saúde, que no governo Temer e no governo Bolsonaro veio estabelecendo normativas, destruindo a capacidade protetiva do SUS, né? Diminuindo
a quantidade de médicos que atuavam no sistema, dificultando a ação dos agentes comunitários, precarizando a vida das equipes de saúde da família. Bom, são muitos os elementos que a gente pode dar. Então, esses 3 países, o Chile, Estados Unidos e o Brasil, em termos de rede protetiva, na hora que você vai mobilizar, eles estão tendo dificuldade, ou são muito diferenciados. No caso brasileiro, é muito diferenciado. Você tem lugares que sustentaram diferentemente o desmonte ou apoiaram o desmonte da rede protetiva do Sistema Único de Saúde. Isso impacta muito a vida, né? Você é capaz de pegar 2 cidades de fronteira, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, e analisar os indicadores. Analise os indicadores para vocês verem. Niterói tem 104 mortes até ontem. Bom, Rio de Janeiro sozinho, assim como São Paulo, já tem mais que a China, né? Ou está perto, ou tem mais do que a China já teve no auge da sua crise. Então é isso, tem uma história social da Covid, né? Então esse é um mecanismo que a gente tem que trazer para a cena na conversa, né? De que história é essa da Covid que nós estamos contando. Eu tenho adotado a ideia de que é uma história social da Covid e temos que superar a ideia muito biomédica positivista da noção de história natural da doença. Não há uma história natural das doenças. Há, sim, histórias sociais das doenças, sejam elas quais forem, não é? E a Covid, então, ela veio para embaralhar o que nós sabíamos. E ela cria, então, um elemento, o segundo elemento, que é um elemento importante, que é o elemento do não saber. Ou seja, a Covid, ela coloca em conversa a construção do que nós poderíamos chamar do não saber, né? Isso tem uma importância, que é a ideia de que, em cima de um discurso prepotente da chamada biomedicina sobre estamos dominando praticamente tudo, cada vez as tecnologias estão nos dando um domínio incrível sobre o mundo, a Covid vem, encosta nós, os humanos, na parede e fala, nossa, olha como vocês são tão frágeis diante de alguém tão minúsculo, né? Tão minúsculo. E essa ideia do não saber, ela é um interrogante importante sobre a prepotência de que somos muito sabidos. Isso quer dizer que isso deve ser ponderado, na ideia de que talvez, eu vou usar aqui uma ideia didática de um filósofo de Coimbra, né, que ele defende a ideia de uma ecologia de saberes. Então, a noção de que talvez estejamos diante dessa oportunidade, né, de uma oportunidade de buscar uma ecologia de saberes para poder enfrentarmos a Covid. E aí, então, vem o terceiro elemento que eu gostaria de falar. Então, eu falei sobre o tema da história social, né, e como é que ela vem se evidenciando, né, no mundo. Falei sobre a ideia de limite de certos saberes e a necessidade de repensarmos o que poderíamos chamar de ecologia de saberes, na ideia de que há outros saberes não enquadrados como tão científicos assim, que de repente nos fornecem elementos, às vezes, mais vitais para podermos repensar o que aqui estamos vivendo. E o terceiro elemento é o elemento sobre os territórios da vida. E isso é um elemento chave, porque quando nós falamos de experiências do cuidado no território da vida, nós temos que levar em consideração que o chamado território da vida, que é aquele lugar onde as nossas redes existenciais são produzidas, onde a gente
gente se produz ao se conectar com outros e outras e conexões que a gente não domina obrigatoriamente. No dia a dia a gente se conecta com alguém que a gente nunca soube e que impacta profundamente o trajeto do nosso viver, né? Então, esses territórios da vida, que é onde se realizam essas redes vivas de conexões existenciais de todos nós, de todas nós, eles não são iguais. E o melhor analisador para a gente considerar, e eu tenho chamado a atenção, é a chamada moradia. Eu acho que, para compreender isso, as experiências do cuidado no território da vida, elas são muito diferenciadas. Quanto mais diferenciadas forem as oportunidades sociais de construir essas experiências. Infelizmente, muitas dessas diferenciações, às vezes, são impostas por uma determinação social, que é o caso brasileiro. Há uma diferenciação que não é só das nossas distinções, nos modos de vivermos, mas há uma diferenciação imposta por uma determinação social no Brasil, que é a construção de uma sociedade muito desigual, onde a distribuição das riquezas materiais são profundamente desiguais, e que vem construindo uma diferença entre os grupos populacionais no modo de produzir seus territórios da vida, e a emergência que nesses territórios tem, a de construir certas estratégias de sobrevivência diante do que a Covid tem colocado em interrogação ou tem exigido. Então, quando a gente fala em moradia, fala em isolamento, por exemplo, nós precisamos pensar que morar não é a mesma coisa para os brasileiros e brasileiras em geral. Então, em muitos territórios da vida, eu diria que territórios onde a pobreza material das moradias, a pobreza material do espaço de convivência é muito evidente, são vários os marcadores sociais que podem demonstrar isso. Nós temos, por exemplo, um número em torno de 45 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em encostas, em moradias tipo favelas. Ora, 45 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo em encostas é igual ou maior que a população total da Argentina. Deve ser 4 vezes a população do Chile. Nós temos aqui 30 e poucos milhões de brasileiros que não têm água, que precisam se locomover para obter água. Então, quando a gente fala em isolamento, nós estamos querendo falar o quê para os chamados distintos grupos populacionais no Brasil, não é? Então, isso exige uma condução que é o que podemos fazer diante dessa desigualdade com políticas efetivas que possam permitir a esses brasileiros e brasileiras que eles possam ter certas práticas de proteção de si em relação ao que a pandemia põe em evidência. Então, é óbvio que, de novo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Niterói, você vê que o município tomou atitudes absolutamente distintas. Enquanto em Niterói, o município, além da distribuição que se pode exigir do governo federal de recursos para apoiar as populações mais vulneráveis, você vê o município gastando dinheiro para apoiar as populações mais vulneráveis, né? Com alimento, com dinheiro para poder desenvolver a economia local e não ter que sair desesperadamente para a rua para ganhar o seu pão do dia. No Rio de Janeiro, logo uma ponte de 13 quilômetros distante, o governo federal não faz, o governo municipal não fez absolutamente nada. E as medidas do governo federal não mitigam nada, não é? Efetivamente não tem causado nenhum impacto protetivo. Ao contrário, às vezes eles têm sido disseminadores de Covid, né? Então, essa situação, no caso da moradia, ela é muito forte, porque é muito diferente em um bairro no qual as pessoas podem se acolher ou se recolher na sua casa,
uma casa que tem espaço, um bairro que tem infraestrutura, tem equipamentos sociais e os grupos familiares têm recursos para poder obter os seus bens, né? É diferente daquele lugar onde o lugar que você dorme é quase que a tenda de um acampamento, né? A tenda de um acampamento, ela é o lugar onde você deita, onde você deixa a roupa, mas o acampamento é o lugar onde você vive. A imensa maioria das comunidades pobres e favelas do Brasil vivem em acampamentos. A sala da casa, às vezes é a praça de frente da sua porta. A sua família é o conjunto de vizinhanças que você encontra na calçada e senta ali na calçada, em conversa. E a sua casa, em termos de metros quadrados, não permite que 12 pessoas, por exemplo, numa área de 20 metros quadrados, consigam se manter isolado, né? Então, aí você tem que elaborar um conjunto de estratégias de cuidado que vão muito além de simplesmente termos a fala sobre a prática do isolamento e ponto. E, por fim, é óbvio que as tecnologias de cuidado que são fundamentais nessa situação, elas são as tecnologias mais relacionais, as tecnologias não materiais. Não é o respirador do hospital. Aliás, o hospital não pode ser fronte de combate de pandemia, né? O hospital sempre foi retaguarda, nunca foi fronte. Na hora que o hospital é fronte de combate de pandemia, é porque a gente fracassou no modelo de combate. Então, é óbvio que, às vezes, o preço de um respirador, eu já falo isso há bastante tempo, você monta centenas de kits de proteção de agentes comunitários para estarem nos bairros, usando tecnologias de cuidados relacionais, não é? Com pequena densidade de tecnologias materiais duras. É o contrário da dinâmica hospitalar, que é um ambiente altamente contaminante. O hospital contamina profundamente, o ar do hospital, o ar em volta do hospital contamina. Já tem medidas disso, que o ar em volta do hospital, e a gente tem visto uma pobreza incrível dos governos locais, né, ou das redes do Sistema Único de Saúde, explorarem aquilo que tem mais potência, né, que é a capacidade de cuidar no território, capacidade de acolher no território, capacidade de estabelecer vínculo, capacidade de produzir compartilhamento, né, de construção de projetos de cuidado no território onde as pessoas vivem e moram, que exige tecnologias relacionais, tecnologias leves, não é? De baixa densidade material. Você, às vezes, com um oxímetro no seu kit, um estetoscópio no seu kit, um esfigmomanômetro no seu kit, um termômetro no seu kit, um teste rápido no seu kit, você, com 5, 6 coisas e muito saber na cabeça, na equipe, com suporte e apoio de supervisores, por teleconversas, permite que você vá numa casa e consiga, ou vai num bairro e consiga estabelecer outra dinâmica do ponto de vista relacional em relação à Covid. Isso tem acontecido muito pouco e, do meu ponto de vista, a Covid tem colocado em xeque o nosso modelo de cuidado. E eu queria ir encerrando, nesses 40 minutos aqui, praticamente, que eu estou quase falando, de que a Covid tem olhado para nós e falado assim, olha, o modelo de cuidado baseado em tecnologias hard, tecnologias duras, e num conhecimento biomédico muito fechado, esse modelo de cuidado está equivocado. As experiências do Sistema Único de Saúde que conseguiram ir muito além disso são os que mais efetividade podem ter. Por isso, eu tenho insistido profundamente que a gente tem que apontar, né, os nossos movimentos para o outro lugar. A gente tem que apontar para a comunidade, para a organização de vínculos, para compartilhamento de processos de cuidado, para fazer uma ecologia de saberes de intervenção a partir do conjunto de saberes que existem instalados ali com os nossos saberes.
E isso é o que, e eu fecho com essa observação, é o que a cidade de Bérgamo, no norte da Itália, que eu falei quando eu abri a minha fala, mostrou num dia trágico em que no hospital local morreram 800 pessoas e os profissionais de saúde soltaram uma carta manifesto dizendo: estamos intervindo com um modelo errado. Isso eles já fizeram em fevereiro. E nós não soubemos ler isso nem em junho no Brasil, nem em maio no Brasil, não é? E eles diziam: fizemos a coisa errada, nós temos que modificar a nossa direção do modo de cuidar, temos que cuidar com a comunidade, e com a comunidade construir as estratégias de enfrentamento e construir as estratégias de proteção. É muito mais econômico do ponto de vista material e muito mais efetivo. Já sabemos disso. O Sistema Único de Saúde já vem demonstrando isso, não é? Cuidar da diabetes, do hipertenso, do tuberculoso no território da vida, você se construir o cuidado de uma maneira muito efetiva, com competência multiprofissional, você não vai precisar de hospital praticamente, o hospital vai ficar lá para aquilo que ele serve, né? Na retaguarda e não no comando. Então nós estamos vendo isso em análise, a Covid tem nos permitido conversar sobre isso e para mim é substancial, em especial aqui numa frente que nem essa que vocês estão mobilizando, no qual o tema da saúde pública e da saúde coletiva é nuclear. Nós temos que colocar isso em conversa aberta, sincera, sem velamento. Então eu paro nesse momento por aqui e aguardo o que vocês, porventura, queiram conversar, seja o que quiserem. Muito obrigado e nesse momento desligo o meu microfone para poder aguardar. Obrigado. Bem, muito obrigada. Com muito entusiasmo assim, que a gente escuta. São palavras que a gente precisa escutar para refletir. Eu vou começar perguntando, tem gente que já perguntou ali, tem gente digitando. Eu vi outras webs que você falava sobre esse cuidado, e também de como o modelo biomédico estava aparecendo durante a pandemia como se fosse a salvação, né? E aí você retoma novamente essa fala aqui, né? De que a gente não deve cair nesse ponto, de que o modelo biomédico já está ultrapassado, o SUS ele veio justamente com uma proposta diferenciada e a gente ainda tem esse desafio no SUS. Eu engato isso, retomando uma fala que para mim foi muito importante, que o hospital não deve ser pronto de pandemia. E hoje a gente estava discutindo justamente sobre isso, qual é o papel da ABS durante essa pandemia, né? Muitas unidades da atenção básica, elas ou suspenderam o atendimento, ou diminuíram o atendimento, a gente não está tendo conhecimento de como as condições crônicas e agudizadas estão sendo acompanhadas, puerpério, gestação, diabetes, TB, o que a gente já conhece que é da nossa atenção básica, né? E de como essa capacidade que o território deve ter para o cuidado. E eu puxo o lançamento da atenção básica. O novo lançamento da atenção básica tem pouco tempo, nos chegou durante a pandemia, e como isso afeta o nosso cuidado no território, né, a nossa forma de cuidar no território. Eu vou lançar para você também uma pergunta da Érica, que ela fala assim: professor, será que a pandemia veio para dar um up no SUS e de trazer a importância dos cuidados no território? Podemos pensar dessa forma. A Aline, ela comenta, né, essa mudança de foco também é importante, não focar nos hospitais, sim na prevenção. O Edilson está perguntando, né, nós temos uma população muito grande, indígena, e ele está perguntando sobre as estratégias de cuidado para a população indígena, né, então, em como pensar nessa especificidade dessa população. E você pode falar um pouquinho conosco.
Ok, eu vou tentar misturar essas coisas, né? Ver se estabelece. Bom, eu vejo que o tema da população indígena é um tema muito dramático, assim como de vários outros grupos, né? Em situações muito precárias de sobrevivência material. Eu diria que uma boa parte da população indígena não é suficientemente organizada em termos das várias etnias, a ponto de definir o seu isolamento coletivo, né, como alguns grupos conseguiram fazer, mas são muito poucos esses grupos, né, que conseguem definir um certo limite da sua região de vida, da sua aldeia, e estabelecer um limite de fronteira, né. São poucos os grupos indígenas que fazem isso. A maior parte dos grupos indígenas brasileiros estão muito mesclados, estão muito vulnerabilizados, muito pauperizados e com baixa capacidade social de organização, né? Com muita garra de resistência, mas muito baixa capacidade de organização. E eles têm sido muito impactados, né? Muito impactados. A gente, o pouco que a gente sabe dos grupos indígenas que estão sendo contaminados, os números nos incomodam muito, né? Nos incomodam muito. Mas eu diria que isso é o pouco que a gente sabe, porque em várias áreas que eram protegidas antes, hoje nós temos dezenas de milhares de não indígenas invadindo essas regiões. É o caso dramático, por exemplo, da região dos Yanomamis, no norte da Amazônia, né? Em que se contabiliza que existem mais de 50 mil garimpeiros invadindo a área, né? E que é quase que usufruindo de uma guerra, indiretamente de uma guerra biológica, né? Eu acho que isso é um agregado ao processo de extermínio dessas populações, é um agregado ao tema da necropolítica que essas populações vêm sendo alvo, né? E vejo que o grupo indígena, em especial quando você consegue se aproximar deles em termos do nível de organização que eles tenham. Outro dia eu participei de um ao vivo com um grupo do Xingu, mais bem organizado, e eu pude perceber o quanto eles tinham capacidade de mobilizar saberes, né, tradicionais, e mesclar saberes tradicionais com saberes atuais, nossos, e fazer pontes nessas relações para constituir mecanismos de intervenção na própria comunidade indígena, né? Ou seja, uma prática de ecologia de saber deles, e nós temos pouca permeabilidade. O contrário a gente não consegue fazer, né? Que é o de entender o saber das populações indígenas nesses milênios que eles foram acumulando e trazer isso como elementos de saberes importantes em combates dessas situações. E nessa situação específica que eu pude me aproximar, eu fiquei muito, muito impactado com a capacidade desse grupo, mas é um grupo muito organizado, que não é a realidade da maioria, né? E aí os indígenas expressam neles o mesmo que muitas outras populações, que a gente também tem poucos números. Por exemplo, quais são os números que nós temos de fato sobre a população carcerária brasileira e a Covid? Onde é que estão as estatísticas? Procura as estatísticas sobre o que anda acontecendo nos presídios. É silêncio. Existe um silêncio. É como se não existisse ninguém preso no Brasil. Ora, o Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo. Nesse momento, existem mais de 800 mil brasileiros presos, com uma idade média em torno de 30 anos para baixo. Ou seja, são jovens, a imensa maioria negros, não é? Então, e isso é impactante. O que está acontecendo com essa população? A gente não sabe, é um silêncio. Ninguém consegue, a gente só tem notícias quando vaza uma informação aqui e ali, como outro dia vazaram cartas de presidiários
escrevendo para suas famílias, desesperados para o que estava acontecendo no presídio. Aí você tem indícios, nossa, deve estar sendo um inferno a situação nos presídios brasileiros. Gente, é quase 1 milhão de jovens que estão nos presídios brasileiros, né? É uma população gigantesca, isso é 10% da população de Cuba, isso é quase 20% da população do Líbano, estão nos presídios, né, em abandono completo. E você vê que essa situação de silêncios, né, elas são muito dramáticas no nosso caso, porque a gente está construindo modelos de intervenção e às vezes nós temos que adotar certas informações que não estão expressando claramente os nossos territórios das vidas que estão se experimentando ali. Então você começa a adotar um modelo de enfrentamento estatístico sobre as informações que tem, já partindo do princípio que elas são profundamente equivocadas, né? Então você fala em 500 mil a 520 mil casos de coronavírus no Brasil hoje, quando na realidade vários estudiosos fazendo alguns estudos populacionais dizem que a gente já passou de 5 milhões, né? Olha o diferencial para uma região calcular o que ela precisa de mobilização local para fazer um enfrentamento entre enfrentar 100 casos ou enfrentar 1.000 casos, não é? Em rastrear casos novos quando são 100 ou quando são 1.000. Então, isso cria um problema enorme, né? E aí se agrega a isso, e eu vou dar exemplos das regiões que eu tenho participado, faço parte de um grupo de trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na região do Norte Fluminense, e tem mais de 100 trabalhadores da universidade envolvidos, esse grupo de trabalho, apoiando os municípios da região do Norte Fluminense e da região oceânica. Esses municípios como Campos, por exemplo, que tem 300 mil habitantes, ou como Macaé, que tem 300 mil habitantes, mas tem também Quissamã, que tem 25 mil, e das Ostras, que tem 100 mil. Bom, estou dando um nome só para localizarem, né? Tem Cabo Frio, tem esses municípios, não, que se localizam no Norte Fluminense. O que é que acontece nesses grandes lugares? Vou tomar Macaé como exemplo. Os hospitais de Macaé praticamente se afunilaram numa estratégia que a gente chama de covidário, né? Ou seja, um hospital inteiro montou um aparato na lógica de ser o covidário. O que é o fato de ser um covidário? Significa que ele não está apto a receber o fluxo que ele recebia antes dos outros tipos de problema de saúde. Isso quer dizer que nós estamos estatisticamente, e hoje de manhã nós já estávamos discutindo alguns dados sobre isso, eu não estou falando só de Macaé, aí eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, nós estamos tendo aumento de óbitos por infarto doméstico. Ou seja, não é a história, a Covid está infartando, nós estamos interditando o cuidado na maneira como estamos fazendo as intervenções, interditando o cuidado no território, ou seja, as equipes locais não estão no território mapeando os grupos de risco e atuando nos grupos de risco, porque se eu tenho grupo de risco de diabético, de hipertenso, de cardiopatas, de pneumopatas, num bairro, eu posso geoprocessá-los, eu tenho cadastramento disso, ou já tive cadastramento disso. Eu tenho agente comunitário, eu tenho planilhas para poder ir lá e mapear como é que o senhor está hoje, como é que o senhor estava ontem, como é que a senhora está hoje, como é que a senhora estava ontem, o que a senhora está sentindo. Ligue para tal lugar que se tiver qualquer tipo desse tipo de problema, eu posso fazer isso. A equipe de saúde pode fazer isso. Entendeu? E eu posso acompanhar as pessoas de risco e posso estabelecer um fluxo de proteção no caso de uma necessidade de retaguarda hospitalar. Posso reservar áreas para isso, né?
Você vê que ontem o Conasems emitiu um comunicado na forma de organizar mecanismos de triagens dentro das cidades, né? Não sei se vocês já viram, eu recebi o caderno, abri o caderno, já dei uma lida de como formar dentro das cidades grupos para algumas áreas, não é? Ali há algumas dicas, mas isso depende das decisões de construção da rede de proteção. Então, o que a gente anda vendo? A gente anda vendo uma dificuldade do enfrentamento da Covid e uma desproteção de grupos que antes eram protegidos. Então, nós estamos vivendo no pior dos mundos, não é? Então, você vê paciente oncológico, não sabe o que faz no seu segmento oncológico, estando no segundo ano pós-tratamento. Não consegue dar sequência, não é? Para saber como é que ele está caminhando na sua história. Então, essa situação é uma situação que a Covid veio também tornar evidente, né? Que o modelo de intervenção é um modelo equivocado, né? Ele é um modelo equivocado. E atuar no território não é só prevenção, como alguém fez a pergunta, vamos fazer a prevenção. Não, é cuidar mesmo também. Não é só prevenir, é ir no território cuidar, tá certo? É para prevenir a internação hospitalar, tá? Outras coisas que são muito interessantes das experiências que a gente tem na região que eu atuo, é como faz diferença. Hoje mesmo estava conversando com um médico que atua no fronte do cuidado no sistema de respiradores em Niterói, numa área que eles construíram de 120 leitos, 140 leitos, acho, para receber só a área da Covid, fora dos hospitais da cidade. Eles introduziram a presença dos fisioterapeutas para atuação respiratória. E eles têm medidas de impacto de não uso de respiradores com essa medida. Ou seja, estratégias de outros saberes, bem longe das estratégias classicamente do médico centrado, que agregam outras histórias na evolução do quadro clínico. Né? Essas experiências, elas têm que ter evidências e têm que ficar evidentes para os outros, elas têm que adquirir publicidade. E, na realidade, o que a imprensa comercial dá publicidade é para hospitais, para médico e para um mecanismo estreito, né? Vai ter vacina, não vai ter vacina, vai ter remédio, não vai ter remédio. E a própria imprensa, a própria mídia comercial reforça um poder médico que vem se mostrando em dificuldade e deixa de valorizar as outras experiências que existem. É isso que eu estou tentando relatar. Elas não são maioria, mas elas existem nos territórios, né? Então, por exemplo, a cidade de Quissamã, que é uma cidade onde a gente está atuando com a prefeita, com a secretaria municipal, nós estamos com todos os trabalhadores de todos os serviços em conferência permanente. Então, o pessoal do território da atenção básica conversa claramente com o do hospital, mediado também pela nossa presença da universidade, construindo e trocas de experiências e inventando mecanismos de enfrentamento dentro da cidade. Quissamã tem um óbito, não é? E a gente acha que essa é uma tendência de não ter curva. Poderemos não ter curva na cidade, né? Então, isso é importante a gente pensar sobre isso. Vamos para outra, se houverem? Vamos. Tem uma outra aqui, do PET, que fala o seguinte: entenda a importância de deslocar o cuidado para a PS, e diante de tudo que foi dito, vários são os desafios. Mas será que a fragilidade política pode, em vez de fortalecer, até tornar mais crítica a situação? Fragilidade o quê? Eu não entendi. Diante da fragilidade da política que a gente vivencia hoje, isso pode tornar mais crítica a situação da atenção básica. Entendi.
Não, eu acho o contrário. Acho o contrário. Eu acho que a atenção básica, eu não falaria só atenção primária, não, né? Eu falaria rede básica como um todo, porque não é só atenção primária, não é só medicina de família, equipe, programa de saúde da família. Na rede básica você tem os CAPs, né? Você tem a internação domiciliar, você tem várias outras modalidades de cuidado que não são só da medicina de família. Então, eu queria ampliar um pouco o conceito, sabe? Então, não é só APS, não. É APS mais um monte de outras coisas. Então, esse cuidado, que eu chamo de cuidado de proximidade, que é esse cuidado próximo ao território do viver, sobre todas as modalidades, ele tem um potencial que não depende tanto, eu já coloquei isso, da densidade de tecnologias materiais duras. Ele é mais dependente da densidade das tecnologias conhecimento e das tecnologias relacionais. Então, são os trabalhadores que têm potência, não é? São os trabalhadores. Um trabalhador de um hospital, ele só tem potência se ele puder usar o conhecimento dele e as relações com equipamentos. Na modalidade de rede básica, nas modalidades, nós temos potência porque ela é trabalhador centrado. Então, se nós temos trabalhadores, nós não somos frágeis, não é? A potência do cuidado nos territórios, ele é trabalhador centrado. Por isso que um agente comunitário, muito bem assessorado, né, dentro da sua rede, é uma potência incrível, ele faz a diferença, ela faz a diferença. Então, ao contrário, eu acho que a fragilidade da política atual é a destruição que os governos vêm fazendo do sistema público, mas em termos de tecnologia de cuidado, nós não somos frágeis, nós somos muito fortes, porque a gente não precisa carregar respirador. A gente carrega o nosso corpo com poucas tecnologias de densidade material e com muita tecnologia de saberes na cabeça e muitas tecnologias de relações com os outros, né? E isso ninguém tira da gente. Saber ninguém arranca do meu cérebro e minha potência de relação ninguém tira da minha vida, né? Então, eu sou muito forte nisso. Que alento escutar isso, assim, de verdade, fiquei emocionado. Eu acho que os trabalhadores, eu penso que os trabalhadores, eles precisam ter consciência dessa potência que eles vivenciam dentro do território, das tecnologias leves, e eles poderiam fazer esse cuidado no território, assim. Eu agradeço muito a sua presença, Merli. A gente já está finalizando, falta 1 minuto para as 4, não vou tomar mais seu tempo, agradeço demais a oportunidade de você estar aqui dialogando com a gente e possamos ter outros momentos para a gente poder estar conversando. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Agradeço a vocês, Márcia, agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, e estou disponível sempre que vocês quiserem. Muito obrigada, Merli. Eu vou só tirar uma dúvida de ter uma pessoa que está no site, no chat, perguntou do certificado, o Alisson vai colocar aí um e-mail para vocês encaminharem a dúvida de vocês. A Irene fez uma apresentação de uma dúvida clínica, pelo que ela colocou ali, Irene, todos devem se manter em quarentena, mas conforme já te orientaram, procure uma teleconsultoria ou a vigilância epidemiológica, que eles vão te orientar de forma mais adequada, tá bom? Agradeço todo mundo que esteve aqui presente conosco, teve pessoas de outros estados com a gente, pessoal do CAPS, do PEC, dos UBS, tem Itaporã, tem o pessoal do mestrado, teve a saúde pública com a gente. Então, muito obrigada a todos vocês e muito obrigada, Merli. Um abraço. Obrigado a vocês, até a próxima. E nos protejamos para proteger o outro. Tchau.